Estamos começando mais um episódio de Psicancelada. Eu sou a Lauren. Eu sou a Lê. Eu sou a Camila. E hoje a gente quer se perguntar por que às vezes a gente diz as coisas mais desagradáveis para a pessoa que a gente mais ama. Como é que as conversas e negociações aparentemente simples acabam às vezes em uma gritaria, numa maior confusão, sem você ter a menor intenção disso. Como a gente acaba explodindo e agindo de uma maneira que a gente jurou que nunca mais ia fazer. Essas são algumas das perguntas que o livro... A gente vai falar de relacionamentos no geral, mas a gente trouxe uma referência de um livro que traz esses questionamentos logo na sua introdução. E talvez a mais importante delas seja como a gente pode aprender e parar... aprender quais são nossos padrões de conflito e parar com eles, né? Porque eles podem ser muito destrutivos para nós e para as pessoas ao nosso redor. E como a gente pode desenvolver habilidades para gerir as nossas emoções e impulsos destrutivos e aprender a falar e ouvir de uma forma que leve a uma compreensão, a uma comunicação mais saudável, validação, negociação, proximidade, criar relações realmente valiosas e saudáveis, né? Eu trouxe um trechinho aqui pra gente falar. O livro chama Casais em Constante Conflito. Ele acabou de ser traduzido para o português. A gente já tinha tido contato com esse material em inglês, mas a gente achou legal agora que ele veio para o Brasil. Eu peguei uma tradução do trecho, porque eu li em inglês, então não sei se de português vai estar assim. Aliás, não vai estar exatamente assim, né? Mas a ideia central do livro é que a emoção negativa altamente excitada, ou seja, uma emoção desregulada, é problema central dos casais que estão constantemente em conflito e que existem competências específicas que os parceiros podem aprender para gerir as suas emoções de forma eficaz, o que torna a comunicação eficaz, permitindo uma expressão precisa do que se sente, seguido de compreensão e validação. Então, a gente espera que esse episódio seja útil, curioso, enfim, a gente vai contar um pouco sobre a nossa perspectiva de o que fundamenta um relacionamento saudável. E eu também trouxe uma outra referência que é para leigos, não é uma referência técnica da psicologia, que é o livro Comunicação Não Violenta. Não sei se vocês já leram, mas enfim. Por que vocês acham importante a gente falar desse tema? De onde que ele veio, essa ideia desse episódio? Vocês lembram? Eu já li esse livro, é ótimo, né? Porque é um livro que eu consulto às vezes na clínica, porque, enfim, ele tem uma base muito da terapia comportamental dialética, da DBT, então ele traz muito das habilidades, só que especificamente voltado para casais. E eu acho legal porque ele faz um depara que a gente não precisa fazer, né? Porque ele já faz. Então, assim, como é que eu posso... ajudar o meu paciente a usar as habilidades da DBT num relacionamento. Esse livro, basicamente, ele responde essa pergunta. E, assim, ele não é para leigos, mas eu acho ele de uma leitura muito fácil. Eu até acho que ele é para leigo também, porque ele tem atividades no final de cada capítulo, o que você pode praticar. fazer e o passo a passo de como praticar isso. E tem alguma parte aqui do livro que fala que você pode aplicar essas estratégias, ler o livro em casal e os dois estarem inclinados, direcionados para serem mais efetivos e assertivos nessa tentativa aí de melhorar o relacionamento, mas que se um deles não tiver com esta inclinação, que o outro possa se tornar mais assertivo e com isso melhorar o ambiente e acabar, né, fazendo esse descalonamento de brigas intensas e constantes através da mudança do próprio comportamento. Então, eu até acho que ele a pessoa leiga pode comprar e tentar aplicar sozinha, mas basicamente isso aqui para mim é a adaptação do treinamento de habilidades da DBT, usando exemplos de casal e como que você pode fazer no dia a dia, né, de forma muito prática. Então eu fui lendo e para mim foi muito... Parecia que eu estava em casa, assim, sabe? Uhum. Porque é tudo que a gente tem estudado nos últimos anos, mas eu achei muito legal a construção de como que ele traz para uma parte bem prática mesmo, assim, o passo a passo de como colocar na rotina as estratégias da DBT de uma forma que não seja tão abstrata, talvez. Por exemplo, que às vezes o mindfulness pode parecer muito abstrato para as pessoas que entram em contato com isso pela primeira vez, mas ele explica aqui de uma forma tão simples, didática, como que você pode fazer uma observação e descrever, por exemplo, comportamentos, ou descrever situações, ou descrever como você está sentindo e quais são os seus reais, né, interesses e objetivos na situação. Fica tão mais claro que eu pensei, cara, isso aqui é ouro mesmo, né? E não é à toa, esse livro ele foi premiado. Então, tem até o nome do prêmio que ele recebeu aqui. Peraí, deixa eu ler. Ele foi escrito por um dos terapeutas DBT mais experientes do mundo e recebeu o título de Self-Help Seal of Merit
da Association for Behavioral and Cognitive Therapies, que é um prêmio concedido a livros de autoajuda que incorporam técnicas cientificamente comprovadas. Então, é lindo, é lindo. Só deixa eu falar um parênteses sobre isso. Eu tenho muito preconceito com um livro de autoajuda. Porque se a gente frequenta uma sessão de autoajuda de qualquer livraria... Nossa, ou a maioria dos livros eu compro online, né? Eu gosto de ir a livrarias, mas eu acho caras, e aí eu compro online, que sempre compensa mais. Mas, enfim, os livros que a gente associa, ou pelo menos eu associo à autoajuda, tem muito um teor, assim... O Segredo, Lei da Atração... Uma coisa meio coach. Um negócio ou meio coach, ou meio místico, e uma venda de promessas que você provavelmente não vai atingir. Ou então, eles podem até ser embasados em alguma pesquisa, mas assim, que pesquisa, né? Antes eu não tinha muito esse rigor, esse critério de pesquisar, assim, de onde eles estão tirando isso, etc. Depois que a gente passou a estudar mais psicologia baseada em evidências, prática baseada em evidências e metodologia, eu virei muito mais chata. Porque agora eu quero saber de que pesquisa ele está falando, eu quero ir lá na fonte, eu quero ver se não é uma extrapolação. Porque muitos livros acabam sendo interessantes e didáticos em alguns aspectos, mas em outros são extrapolações tão escrachadas que você fica, não sei se vai me ajudar. Mas tem outros, por outro lado, e esse é um exemplo, que são escritos por cientistas, mas eles têm que ter uma habilidade muito combinada, porque várias vezes o cara que faz a pesquisa é alguém que não tem uma linguagem muito acessível para a população geral. Um cara que está acostumado com termos acadêmicos e técnicos e não sei o quê. E é difícil alguém que consiga traduzir numa linguagem acessível e comercialmente, sei lá, que venda bastante. Sim. E ter esses dois perfis. Eu acho que ele tem sucesso em fazer isso. Então, eu recomendar tanto para o paciente quanto para o terapeuta, de um jeito que beneficie os casais, né? Essa coleção inteira desses livros que tem esse estilo de capinha, eles são leituras legais para leigos e eu acho que eles não chamam atenção por causa da capa. Isso é um comentário pessoal meu. Eu acho que eu não iria, se eu fosse, assim, se eu não fosse psicóloga, eu não iria olhar isso aqui e falar, nossa, que interessante. Não sei. Eu tenho bastante ressalva com a coleção da Rogref tem 2 livros. Tem um de transtornos alimentares, que eu gosto. Que eu acho... aliás, ele tem muito tempo, então eu teria que ver de novo se ainda tô ok com isso. Mas ele é legal, porque ele ensina pacientes e familiares a lidar e etc. Então, esse eu li e na época eu achei legal, até por ter com transtorno da compulsão alimentar. E tem 2 outros que eu li e achei que faltam informações atualizadas ou manejos mais, enfim, mais alinhados à PBE, que são os de... eu acho que ele chama Como Lidar com Crise Suicida, alguma coisa, Como Lidar com Suicídio. Enfim, são os da Rogref de suicídio e de autolesão, que eu não são leituras que eu acho as mais Achei boa essa sua ressalva, até porque faz tempo que eu li. Esses 2 eu nem li. Então... então ok. Talvez tenha sido um comentário baseado nos que eu vi, né? O de Borderline, eu acho ele... assim, legal. Razoável. É bom. É um livro bom. Eu não li o de Border. É porque, assim, eles não tentam... Eu acho que eles não tentam reinventar a roda, né? E tanto esse daqui, ele é um livro que você lê e fala... Não, tá, faz sentido. Eles pegaram a DBT e colocaram aqui no negócio do casal. Você fez color code, que orgulho. Mas eu tava só com 2 cores, então talvez você fique um pouco frustrada. Não, eu fiquei muito orgulhosa, já valeu. Pra quem não tá vendo no YouTube, tá todo riscadinho de cores. Pra quem não tá vendo no YouTube, eu tô mostrando pra câmera, né? Então, quer dizer, ótimo, Letícia, parabéns. Sabe o que eu gostei desse livro? Que para cada capítulo, ele traz exemplos cotidianos que acontecem, assim, nas melhores famílias, né? Relacionadas a ciúmes, a falha de comunicação, a coisas que você se desagrada e não fala no momento e deixa para falar depois, e aí aquilo toma uma proporção maior. Então, tem muito exemplo aqui, porque, de novo, né, às vezes, quando a gente traz algum conceito da DBT, pode ficar um pouco abstrato, né? Mas como é que eu vou aplicar isso na minha vida, no meu relacionamento? E aqui tem muito exemplo super rico, assim, de coisas que eu tenho certeza que muita gente passou e enfrenta hoje em dia ainda, né? Então, fica muito, muito palpável, assim. Eu achei que é ouro esse livro, que eu adorei ler. Foi uma leitura, para mim... Ele é muito bom. 10 de 10, adorei mesmo, recomendo. Enquanto eu tava pensando nesse episódio e tudo mais, eu não li o livro inteiro, mas as meninas tinham lido e trabalhavam mais com ele. E aí eu fiquei pensando, como que eu posso contribuir com alguma coisa?
E aí eu me lembrei que também, há anos, eu tinha lido o Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, eu até trouxe ele, e um outro que é Vivendo a Comunicação Não Violenta, do mesmo autor, que seria a ideia de expandir, mas assim, como a maior parte dos livros dessa categoria, às vezes eu acho que eles podiam ser resumidos em, sei lá, metade do tamanho e passar a mesma mensagem. Então, o que eu de fato indico é esse, que é a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, especial para leigos. E o Vivendo a Comunicação Não Violenta, que seria uma extensão desse, mas eu acho que o primeiro mesmo, de capa laranja, já passa bastante a mensagem. Eu lembro que a época em que eu li, eu achei incrível, assim, foi crucial para mudança de como eu lidava com os meus relacionamentos. Eu queria entender uma coisa de vocês. O título desse livro é Casais em Constante Conflito, e o desse é Comunicação Não Violenta. E eu acho que as pessoas que buscam esse tipo de material, talvez sejam aquelas que estão tendo, espero, né, não sei, uma comunicação mais agressiva e tendo mais brigas e acham que eles se beneficiariam dessa leitura. Uhum. Só que eu sou o contrário disso. Eu sou muito passiva na maior parte das minhas relações afetivas, especial como um casal, né? E aí eu ia engolindo ou colocando as coisas para baixo do tapete, porque eu achava que sei lá, eu não quero ser a pessoa... Eu odeio gente que reclama, odeio muito, assim. Me irrita de um jeito fora do comum. E eu fico pensando, eu não quero ser a parte da relação que vai ficar reclamando de coisas pequenas. E vai ficar trazendo rusgas e conflitos para um negócio que eu posso simplesmente ignorar. Só que será que essa coisa que eu tô ignorando tá indo para um lugar de fato que ela se dissolve e eu esqueço? Ou eu tô acumulando coisinhas que eu ignorei e elas estão indo para algum lugar dentro de mim e eventualmente isso vai me fazer mal? Ou vai fazer com que eu não queira estar nesse relacionamento? Ou vai me levar para uma explosão, um momento que eu não aguento mais isso, não sei o quê. Então, não são... Eu vejo, né, que não são livros só para pessoas que são conflituosas ou se percebem agressivas ou tendo brigas. Talvez engolir aquilo que você gostaria de falar também é um problema, né? Nossa, sim. Eu colocaria, se eu tivesse que colocar uma palavra para qual que é o que principalmente falta nas relações, não só amorosas, mas relações, é o diálogo. E quando você fala, eu até acho engraçado você fala que odeia ser a pessoa que reclama, eu me sinto muito reclamona, mas é porque tudo que me incomoda eu falo. Então, principalmente no relacionamento amoroso. Pra mim não existe. Tem uma vírgula que bateu meio errado, eu vou falar. Antigamente eu não falava com assertividade, ok? Eu era explosiva, eu, enfim, meti o louco, em outras palavras, né? Na falta de um termo técnico pra isso, eu meti o louco. Hoje em dia eu consigo falar de um jeito de escrever, falar como eu me sinto, nananana. Então, assim, de fato, não acho que esse livro é só para casais que estão em constante conflito. Na verdade, eu costumo achar que a DBT, as habilidades da DBT, elas são para qualquer pessoa. Eu não conheço, acho que eu já falei isso em podcast, não conheço ninguém que zere ali fala, não, eu sou boa em todos os 4 módulos ali, né? Em especial, talvez, a efetividade interpessoal. Não sei se você percebe isso, mas eu acho que sim. Eu acho que... Nas nossas turmas, como todo mundo fica... Nossa, até parece a gente, que você tá né? falando comigo. Porque assim, você começa o módulo ali de efetividade interpessoal, onde a gente fala essa questão do se relacionar, manter o autorrespeito. Você começa achando que, cara, eu sei fazer isso, eu sei pedir, eu sei falar não, eu sei me relacionar. E aí, a gente começa a entrar e... Cara, eu não tô sendo efetivo, olha que cagada, né? E é engraçado, algumas pessoas são efetivas... não efetivas de modo explosivo e outras, não, eu vou pôr embaixo do tapete. Pra onde vai esse incômodo, eu não sei porque eu não ponho nada embaixo do tapete, mas assim... Eu gosto muito de uma definição de assertividade, a gente pensar o conceito de assertividade como o caminho do meio entre a agressividade e a passividade. Então, não necessariamente você vai comunicar aquilo que você tá tendo o incômodo de um jeito... que pareça reclamão, entendeu? Então, às vezes, você fala, eu reclamo demais, etc. Mas se você tá comunicando isso de uma forma assertiva, talvez não seja um peso pro relacionamento. Pelo contrário, talvez você esteja fazendo um favor pro seu relacionamento de manter tudo ali na maior clareza possível. Porque eu acho que, como você disse, né? O que falta muito nos relacionamentos é o diálogo. E não só o diálogo de qualquer jeito, porque senão vira um monte de DR. Quem gosta de DR, né? Então... é um diálogo de uma forma que a gente aprenda a se comunicar da forma mais objetiva e com a maior clareza possível. Então, acho que buscar assertividade, independentemente se o seu relacionamento está em conflito ou não, eu acho que todo mundo se beneficia disso. Porque as pessoas que forem parecidas comigo e estão ali guardando aquele ressentimento, talvez você nem perceba que isso está, aos poucos, corroendo a sua vontade de se relacionar. Sim, e com certeza corrói, né? Tudo aquilo que...
Quando a gente está falando numa interação entre duas pessoas, existem duas verdades, duas vontades, duas necessidades para serem atendidas e a gente precisa, de fato, levar em consideração as duas. Toda vez que você cede de algo que realmente era importante para você e você se cala, isso vai se acumulando. Em algum momento, você vai começar a tirar todas as suas cartas da manga e vai jogar em cima da mesa. E isso vai sobrecarregar demais na discussão, né? Porque você foi deixando acumular e a hora que você teve a oportunidade de reclamar de alguma coisa, provavelmente você vai trazer toda essa bagagem que você engoliu nos últimos tempos, né? Tem até uma das aulas que a gente dá é que perceba o quanto que ceder ao longo do tempo num relacionamento funciona somente até um prazo. Em algum ponto, né, de tanto ceder e nunca ter as suas necessidades atendidas, ou você explode ou você quebra, né, que é exatamente aquilo. Ou você joga tudo em cima da mesa e explode, ou você simplesmente vai embora porque aquele relacionamento você não foi ajustando ao longo do tempo a ponto de daquilo que você guardou não se tornar algo, né, de uma proporção enorme que fique insustentável. Então, o ideal é que qualquer coisa que fira os seus limites, né, qualquer coisa que fira os seus valores pessoais, principalmente aqueles que são inegociáveis, precisa ser discutido. Porque toda vez que você cede num valor seu que era inegociável, você está ferindo o seu autorrespeito. E com isso você está diminuindo a tua autoestima e com isso as outras pessoas também não vão te respeitar. Então é um ciclo que ele funciona disfuncional, né? Ele tem um prazo para você se incomodar a ponto de não querer mais. Então é importante que a gente aprenda a falar. Muitas pessoas têm esse mito de efetividade interpessoal de que falar vai desagradar e com isso vai correr o risco da pessoa ir embora. Mas o não falar também acontece o mesmo risco, acaba sendo até um tiro no pé, né? Então, é importante que a gente entenda quais são os nossos limites, é importante que a gente aprenda a comunicar as nossas necessidades, né? Em vez de exigir, mas de mostrar a importância daquilo que a gente quer e tentar, né, no diálogo e de uma forma não violenta, se entender. Eu acho muito interessante porque quando eu pensava, antes de ter um contato mais próximo da DBT, eu olhava para o módulo de efetividade interpessoal e pensava, vão ser habilidades de comunicação. E sim, de fato, demanda que você aprenda a falar. Mas antes de comunicar, você tem que se olhar e saber o que você identifica como aqueles seus valores inegociáveis que a Camila trouxe como exemplo. Porque não adianta nada você ter uma, sei lá, não é uma comunicação no sentido de, vou desenvolver a oratória. A melhor forma de falar com o outro, de chegar no outro, de falar. Para isso, para de fato um relacionamento ser, contemplar as duas pessoas que estão ali envolvidas, ele tem que se fundar no que é importante para você, no autoconhecimento. Então, querendo ou não, a gente volta, né? Psicólogo falando de autoconhecimento é um negócio clichê. Mas a gente volta para essa base. Para você comunicar as suas necessidades, você tem que primeiro entender quais elas são. E ter clareza do que são seus valores, dos seus objetivos na vida e tudo mais, te ajuda a, escolher uma pessoa que tenha esse alinhamento. E 2, ninguém vai ter um pleno alinhamento perfeito com aquele seu ideal. Então, te ajuda a ir se adaptando no cotidiano, nas relações ali, a lidar da melhor forma possível. Eu vi uma frase essa semana que eu gostei muito, que é: ninguém tropeça na montanha, a gente tropeça nas pedrinhas. Isso traduzido para um contexto de relacionamento, a gente pode pensar que as nossas maiores conflitos, problemas, eles vêm de probleminhas cotidianos. Um exemplo que é caricato. A pessoa deixa a casa bagunçada, deixa a toalha em cima da cama e não sei o quê. Tudo bem, você pode ter como prioridade na sua vida ter uma casa organizada. Mas aí a gente tem que investigar, né? O que isso diz dos seus valores também? O que é importante para você? A pessoa que está junto com você é capaz ou está disposta a mudar? Senão, vai ficando complicado, né? Sim. O que eu gostei muito desse livro, enfim, da DBT de modo geral, mas o que me chamou a atenção nesse livro aqui é o conceito de você parar para prestar atenção. Porque o que a gente mais vê é as pessoas falarem: eu brigo muito com meu namorado, o meu relacionamento é um caos. Mas eu sempre brigo. Mas tá tudo um caos. Mas assim, você já parou pra olhar o que tá acontecendo? Olhar de um jeito curioso, né? Como a gente fala. Não olhar de um jeito assim, julgador, mas olhar. Quando a gente tem um relacionamento que funciona de um modo disfuncional, as coisas tendem a se repetir. E essa abordagem desse livro é muito legal no sentido de que o autor traz essa questão. Vocês dois, né, no caso aqui, vocês estão acostumados a um tipo de relacionamento
que em determinadas situações acontece a mesma coisa. A mesma merda vai acontecer ali em determinados gatilhos. Então, às vezes, quando a gente entra numa conversa antes do conflito, a gente já meio que já tá preparado pra briga, né? E aí ele fala, e isso pra mim, se eu fosse pegar uma parte do livro que pra mim ficaria como, não sei se é a mais importante, mas o que eu mais gostei, o que eu mais gosto, é a questão de assim... mas se eu ceder, se eu mudar, por que eu tenho que fazer isso e não o outro? Mas aí ele fala, galera, você tá se relacionando com o outro, não contra o outro, né? Primeiro ponto. Mas assim, se você defende o relacionamento, você não tá defendendo o outro. Você tá defendendo a você também. Você tá defendendo o seu interesse. Se é do seu interesse ficar no relacionamento e você fala, não, essa briga aqui eu não vou entrar... para defender o relacionamento, você não tá sendo trouxa, você tá defendendo o relacionamento. É tipo a questão dos ciúmes. Se eu tenho ciúmes, o problema não é só meu. O problema é meu e do meu parceiro. Ele pode até falar, se vira aí, isso já me indica alguma coisa. Né? E não significa que então eu tenho ciúmes e o outro tem que engolir. Não, significa que o outro tem que olhar e falar, esse ciúmes é um problema nosso. Como é que a gente vai fazer para resolver? E desvirtuando um pouco, saindo um pouquinho do assunto do livro, mas nessa lógica do que a Lê estava falando, eu não sei se é uma percepção totalmente empírica da minha experiência de observar, né, as pessoas em volta de mim que se relacionam e os relacionamentos como eles funcionam hoje. Eu acho que a gente tem uma perspectiva muito mais individualista, talvez. De assim, se não, por enquanto tá bom pra mim, enquanto não tiver mais eu pulo fora, no sentido de que as coisas se transformaram, então por um lado é ótimo que a gente não tenha que ficar preso, amarrado num casamento pro resto da vida, sendo que ele não tá te fazendo feliz, legal. Mas, por outro lado, eu acho que a gente pode caminhar para um extremo oposto de... No momento que encostou no meu calo, eu já não quero mais, eu fujo para longe. E porque é mais fácil você trocar de... A pessoa pode achar mais fácil trocar de parceiro do que tentar ali ajustar e aparar arestas que talvez pudessem render um bom fruto, né? Então, acho que isso de não tolerar que haja desconforto. E relacionamentos são inerentemente conflituosos e não no sentido de tem que ter briga. Tem que ter um conflito de interesses. Então, um vai querer uma coisa, o outro vai querer outra. Nas pequenas coisas. Um vai querer pedir japonês, o outro vai querer pedir macarrão. Então, como que você vai fazer para chegar num caminho do meio, né? E não é um caminho do um que vai estar sempre certo ou o outro. Em prol do relacionamento. Como que funciona? Às vezes um vai ceder, às vezes o outro vai ceder. Eu não sei se vocês sentem que tem uma tendência a gente ficar mais individualista e zelar menos, se preocupar menos em fazer o relacionamento acontecer. Por outro lado, enquanto eu ia falando, eu fiquei pensando, mas também tem muita essa demanda na clínica. As pessoas querem, se elas estão levando para o psicólogo essa demanda, por um lado elas querem tentar consertar antes de jogar a toalha. Como que vocês veem isso? O Bauman já falava disso, né? Dos amores líquidos, que talvez o modelo, que o modelo de amor antigo, né, que as pessoas precisavam ficar amarradas no casamento, talvez não fosse o ideal, mas que a gente foi para um polo extremo de que qualquer coisinha que desgaste o relacionamento, as pessoas simplesmente vão embora e trocam, né? E aí tem até aquela piada que você só troca de problema, né? Troca de endereço, porque, enfim... Exato. Os problemas vão continuar repetindo. Porque se fosse assim, então eu troco de namorado e melhora tudo. Provavelmente eu vou trocar de namorado e aí eu vou levar a minha merda pro próximo relacionamento. Com certeza. Né? E isso, eu acho que acontece muito... Também na clínica, de você ouvir a narrativa da pessoa no sentido de que assim, mas com o fulano foi assim, com o Beltrano foi assim, agora com a ciclana é assim também, e aí você fala, então, a gente tem 3 situações com 3 pessoas diferentes, o desfecho é o mesmo. Qual que é a variável em comum que tem aqui nessas 3 situações? Não sou eu, sou perfeita. Aí você... Então, assim, é muito fácil falar, não, termina o relacionamento e instala o Tinder. É muito fácil. E aí eu acho que existe tanto a questão do não vou olhar pra mim, vou repetir meus padrões e achar que tá tudo bem, né? Até eu achar alguém que seja exatamente do jeito que eu quero. Provavelmente nesse caso você também vai quebrar a cara, porque sempre vai ter treta, não tem como. Mas também a questão do confundir o amor com a paixão. Né? A gente fala, o amor é lindo, mas o que é o amor na prática, na rotina, quando você tem uma casa, um trabalho, tem um filho, um animal de estimação, a louça pra lavar? É quase como gerir uma empresa. Eu acho que as pessoas se aprendem muito com a ideia da paixão, porque a paixão é a intensidade. E quando a coisa cai na rotina? Porque não tem como, ninguém vai ficar apaixonado para sempre. O nosso cérebro não banca ficar apaixonado para sempre, né? O negócio é um estresse. Ainda bem também, né? Porque, nossa é um estresse, é um puta no estresse. Assim. E estar apaixonado também não é muito sustentável, no sentido de que quando você tá naquele começo de relação, é muito comum que você tenha
quase que sintomas. Então, assim, você pensa o tempo inteiro na pessoa. Você pode ter suas atividades cotidianas prejudicadas porque você não consegue prestar atenção e só quer estar junto da pessoa. Você cede muito e faz tudo possível para estar do lado da pessoa, né? Então, a gente percebe que a médio prazo isso não seria bom para você, né? Sim. Deixa eu ler o sumário do livro. O primeiro capítulo é Compreendendo a Emoção nos Relacionamentos. Aqui, no primeiro capítulo, eles fazem uma psicoeducação sobre as emoções, e a gente já falou isso algumas vezes, que as pessoas, né, hoje em dia, eu acho que sempre foram muito analfabetas emocionalmente, no sentido que elas não sabem identificar e nomear a emoção que elas estão sentindo, e nem muito menos o que fazer com essa emoção forte que às vezes elas estão sentindo, né? E entender que as emoções são inerentes do ser humano, que elas são importantes pra gente, que não tem como desligar a emoção, não tem como não sentir tristeza ou não sentir raiva, mas que a gente pode aprender a controlar o que fazer com a emoção que a gente está sentindo, né? Então, eu adoro esta psicoeducação que começa no livro, porque se você não entende as suas emoções, você não tem como comunicar com o seu parceiro o que você está sentindo e o que é importante para você. E muitas das falhas de comunicação é porque você não tem a tal da comunicação precisa de quais são as suas necessidades. Então, vou dar um exemplo. Até tem aqui no capítulo 6, um capítulo inteiro falando sobre expressão precisa, mas linkando com a emoção nos relacionamentos. Por exemplo, vamos supor que eu estou com vontade de passar um tempo de qualidade com meu namorado e faz tempo que a gente não tem um momento juntos e eu tô com essa expectativa que depois que eu sair daqui do podcast a gente vai ficar junto e vai namorar e vai colocar o papo em dia, enfim. E aí, quando eu chego lá na casa dele, ele fala assim pra mim, hoje tem um jantar com o fulano e, enfim, né, a gente vai, não vou conseguir ficar contigo porque é uma coisa importante, enfim, de trabalho. Se eu não comunico de forma precisa para ele, poxa, eu cheguei com tantas saudades, eu queria um tempo de qualidade, né? Se não pode hoje, será que amanhã você consegue reservar um tempo para a gente ficar juntos, sei lá, passar a tarde juntos ou almoçar juntos, enfim. E comunicar que eu estou com saudades e que eu realmente estou desejando uma aproximação com ele. E a minha emoção de estar tão frustrada comunica para ele, porra, porque você é um egoísta, acabei de chegar de viagem, faz uma semana que a gente não se vê, como é que você vai jantar fora, que não sei o quê. O que eu estou comunicando com ele? Raiva. E não é raiva que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo genuinamente dentro do meu coração é saudades, é vontade de ficar próximo. Mas o que eu comunico é, você é um egoísta, você não pensa em mim, você não sei o quê. E aí, quando eu não comunico de forma precisa o que eu estou sentindo, a outra pessoa não tem como me validar. Porque ela não vai validar uma expressão de raiva, né? Ela vai provavelmente contra-atacar, ela vai ficar na defensiva, entende? Então, eu não vou ser validada, a minha emoção genuína de saudades, de desejo de proximidade, de ficar junto e tempo de qualidade não vai ser atendida, e eu ainda vou levar uma invertida, né? Então, assim, tá tudo errado. Talvez se eu comunicasse para ele, poxa, eu queria muito ficar junto, eu tô com saudades, né? Enfim, ele se sentiria também, olha que legal, ela acabou de chegar e ela sente minha falta. Ele ia se sentir amado e não atacado, né? Mas o que a gente faz? A emoção que a gente não entende e que a gente não sabe o que fazer com ela, leva a gente a se expressar de uma forma muito equivocada. Perfeito, muito bom. O ciúmes é uma prova disso, né? Você tem ciúmes que você tem medo de perder e o que você comunica você é um cafajeste, semente pra mim. Mano, como assim? Eu acho interessante que ele também fala, logo no começo, esse é o segundo capítulo, já que ele já começa a falar. O segundo é aceitando o seu companheiro e assim mesmo, fala de aceitação. A questão do observação e do julgamento, né? Quando você descreve uma situação sem você julgar a situação, você consegue ver ela de fora. E a gente, quando fala de descrever, é importante saber que você também consegue observar e descrever a sua emoção. Não é para você descrever a situação do tipo, cheguei em casa e o meu namorado, ao invés de sair comigo, a gente vai sair com um amigo, com um jantar, não sei o quê. Não, eu também posso descrever. Essa situação me gerou raiva. Aí, né, o que eu pensei, o que será que aconteceu? Entender de onde veio. Porque entendendo de onde veio, você percebe que não veio de um lugar de raiva. Muito pelo contrário. Sim. O que eu quero expressando esse meu descontentamento aqui? Eu não quero que ele fique puto comigo e fale, nossa, que bom que a gente vai jantar com o pessoal, porque você é insuportável. Não, eu quero o contrário. Né? E também é um lugar de... Qual que é a palavra? Vulnerabilidade. Você tem que estar disponível a ser vulnerável, né? Sim, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando que, assim, eu não li o de vocês inteiro, mas é igualzinho o que as premissas da comunicação não violenta.
Para quem não conhece ou não está familiarizado com o conceito, a comunicação não violenta, ela diz que são 4 passos importantes na comunicação. Então, o primeiro é a observação, o segundo é identificar os sentimentos, o terceiro é entender uma necessidade que deriva desses sentimentos e o quarto é fazer o pedido, que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando. Então, nessa primeira parte de observação, ele fala que a gente tem que prestar atenção em tudo que aconteceu e tentar livrar isso de qualquer julgamento nosso. Então, por exemplo, pensando e todos esses princípios podem ser aplicados não só em relacionamentos amorosos, mas qualquer relacionamento que você tiver. Então, vamos dar o exemplo que eu gosto muito de uma casa organizada e eu tô morando com a minha irmã. Aí minha irmã chega do trabalho, só que no caso, na realidade, o exemplo é sempre ao contrário, mas eu vou dar o exemplo aqui porque, né, ela não tá aqui para se defender. Mas ela chega em casa sempre e joga o tênis no meio da sala e deixa a mochila no sofá, por exemplo. E aí, é muito frequente que a gente... Não é difícil de imaginar eu chegando pra ela falando... Meu, toda vez você faz isso, você é bagunceira. Você está bagunçando a casa. Mas se a gente tentar traduzir isso para um olhar sem julgamento... O que é o fato? O fato é, tem um tênis no meio da sala e tem uma mochila em cima do sofá. Ter um tênis no meio da sala e ter uma mochila em cima do sofá não significa que ela é bagunceira. E a gente já pula para uma etapa de colocar um rótulo e trazer todo o histórico de problemas que você teve com aquela pessoa. Então, você sempre faz isso, você é bagunceiro. E essas pequenas coisas que estão imbuindo o julgamento no negócio que era para ser observação, podem escalar para conflitos muito maiores. Porque, ok, você tá me chamando de bagunceira, então você é uma folgada. E aí vai escalonando para simplesmente um monte de atrito e não é efetivo. Porque o problema do tênis no meio da sala e a bolsa tá lá em cima, talvez você adquira um novo problema, criando uma tristeza, porque você não queria se distanciar dessa pessoa, enfim. Então, essa parte de observar a realidade sem julgar parece muito boba, mas é muito difícil de fazer, e eu acho que da parte que você gostou do livro, que te convida a ter um olhar mais atento, porque a gente tá vivendo tão no automático que a gente não para pra tentar entender o que a gente tá sentindo, entender o que a gente tá pensando, né? A gente só vive. Eu acho o autor... Ai, desculpa, Camille. Eu acho que o autor, ele coloca até... Que, assim, é muito fácil. Acho que não achei a frase que eu até grifei. Mas alguma coisa no sentido de que eu tenho boas notícias. É fácil fazer isso. E eu fiquei pensando, cara, se eu pego... Que agora a gente já tá falando tanto disso, a gente trabalha com isso, que parece que faz mais sentido. Eu aplico na minha vida. Eu percebi que, de fato, quando eu descrevo e quando eu me valido... Isso tudo faz toda a diferença. Mas a primeira vez... Que eu li essas questões do... Que diferença... Porque assim, que diferença faz? Eu vou descrever a situação, mas eu continuo puta da vida. E daí, né? Então, talvez esse livro, para quem for comprar, para se autoajudar e ajudar no relacionamento, talvez uma primeira leitura, assim, do nada, soe quase como... Meu, isso não vai dar certo. Mas o legal é o que você falou, ele traz atividades, ele traz, assim, exemplos muito práticos, do tipo, por que quando você... ele usa um exemplo que eu adoro usar. Porque quando você acorda para ir trabalhar e tá com preguiça, você vai trabalhar e assim, você conseguiu segurar a sua vontade de né, não mandar o foda-se e dormir. Por que você não consegue segurar quando você tem um instinto de fazer alguma coisa? Aí você já fica, boa pergunta, né? Como que acontece quando você tem esse instinto? O que geralmente você faz? O que será que você poderia fazer ao invés? É uma antecipação que eu acho muito importante também, que parece besta, mas assim, eu vou me deparar com uma situação onde eu vou me irritar por causa da mochila na mesa. Eu já sei. Toda vez deixa a mochila na mesa. Tá, vou me preparar, vou ensaiar mentalmente. Como é que eu posso fazer? Quando tiver a mochila, como é que eu posso comunicar? O que eu tô sentindo? O que eu quero? Onde eu quero chegar? Qual que é a minha meta? E se a pessoa me atacar? O que eu vou fazer? Eu vou fisgar aquele ataque? Ou eu vou parar? Então, é quase como... Eu vejo que, às vezes, a gente tenta dar um manual de vida pra pessoa, né? E parece bobo, você olha e fala, isso não vai funcionar. Mas, velho do céu, funciona o negócio. Porque a gente tá reagindo ação-reação, ação-reação, comportamento-reforço. E também ele traz isso um pouquinho ali de reforço de comportamento. Se você tá condicionado a fazer uma coisa, é tipo o cachorrinho do Pavlov que babava. Né? Eu escuto o sininho, eu já sei que vai vir minha ração, eu já começo a salivar. Quando eu nasci, eu não salivava com o sininho, isso foi condicionado. Então, se eu tô condicionada a saber que em situação X vai ter treta, eu já vou entrar naquela situação armada. Eu já tô armada, porque eu sei que vai dar merda, né? E isso é muito legal, porque é tipo, olha, se afasta e descreve de fora.
olha lá, olha o que você tá fazendo, olha o que o fulano tá fazendo. Sim. Como é que a gente para isso aí? E parte disso vem muito também do autoconhecimento, porque se você souber quais são os seus gatilhos, você consegue prevenir, né? Se você já sabe que uma situação vai ser estressora para você, você tem que realmente parar e observar qual é o seu real objetivo nessa situação. Pegar o exemplo lá da sua irmã. O seu real objetivo na interação com a sua irmã é romper uma relação com ela ou ter uma casa arrumada, né? E aí, assim, quando você olhar o tênis no meio da sala e a mochila jogada no sofá, você tem condições de avaliar que sim, você está estressada com isso, mas que o relacionamento com a sua irmã é mais importante. Você consegue talvez respirar fundo e pensar que passos você pode dar para resolver essa situação sem romper o relacionamento com a sua irmã, que é o mais importante para você nessa situação, né? E por isso que é tão importante você conhecer de antemão os seus gatilhos, porque todas as situações na vida, se você for parar para pensar, muitas das discussões, elas se repetem. Então, são coisas muito previsíveis. Não é fácil, não é difícil da gente conseguir identificar qual é o meu calo e como que eu reajo. E com isso eu posso identificar também que a forma como eu tenho reagido no passado não me traz um resultado valioso. Só me afasta das pessoas, né? Só faz com que eu não seja respeitada. Então, tem que mudar a rota, né? Se o teu objetivo é ter um resultado diferente, você precisa também fazer diferente. E conhecer exatamente o que te cutuca e como reagir para poder pensar numa forma diferente de reagir é muito valioso. O terceiro capítulo fala sobre como parar de piorar as coisas e uma delas, né, é ser efetivo, que é a nossa segunda aula, talvez, do treinamento de habilidades que está dentro do Mindfulness, que fala que o primeiro passo para ser mais efetivo, né, com o teu autocontrole é o comprometimento. Você tem que estar comprometida com a meta de fazer com que o seu relacionamento seja saudável, bom, enfim, e não um conflito 100%, né? Você comentou sobre achar os gatilhos e entender onde o calo de cada um aperta. E eu acho que isso tem muita relação com o que a gente estava falando antes de valores. Ele fala sobre como que eu vou saber, como que ele indica assim, o caminho para a gente saber o que prever, né? Porque envolve, sim, olhar para a sua realidade e olhar para o seu histórico, o que me irritava, etc. Mas como que você pode desenvolver essa habilidade de saber, assim, o que para você é delicado? Primeiro, você pode focar em lembrar das consequências de continuar brigando, por exemplo, né? Todas as vezes que você foi lá e falou para tua irmã que ela era uma folgada, que ela era bagunceira, o que aconteceu? Isso te trouxe mais proximidade com ela ou te afastou? Isso fez com que ela te contra-atacasse ou não? Então, talvez avaliar as consequências de continuar fazendo da mesma forma seja o primeiro passo, né? E aí você pode também antecipar e pensar em alguma coisa específica que você fez numa discussão recente que, no fim, piorou as coisas em vez de melhorar, né? Então, aqui tem antecipar a sua impulsividade, né? Que é você entender quais são os seus gatilhos e como você reage. Praticar mentalmente, muitas vezes, uma nova resposta emocional, do tipo, identificar os seus gatilhos típicos e antecipar o que o seu parceiro vai dizer, porque as situações, elas se repetem na maioria das vezes, né? Você chama a tua irmã de bagunceira, ela te chama de folgada. Então, como que eu vou mudar essa comunicação para que também não seja contra-atacada, né? E aí você pode se imaginar, porque muitas das habilidades, elas funcionam muito bem quando você se imagina sendo assertivo. Na tua imaginação mesmo, antes de você ir para a vida real, né? Isso acontece com atletas também, por exemplo, um jogador de tênis, ele pode ficar ensaiando mentalmente aquele saque várias e várias vezes, e isso comprovadamente vai melhorar o saque dele na prática também. Então, esse ensaio mental que a gente faz, antecipando situações possíveis na nossa vida, que são muito previsíveis, e como que a gente vai sair dessa situação de forma muito assertiva, é valioso também, é muito bom. Em alguns relacionamentos, eu já tive a questão de me preparar tanto para entender qual é o momento ideal de falar isso, que eu também acho que talvez seja uma abordagem meio problemática, porque você fica, de novo, aquela história de empurrar a poeira para baixo do tapete até você achar que vai ser o momento ideal de comunicar coisas. Esse momento talvez nunca chegue. Então, por exemplo, uma prática que eu fiz depois de ler esse livro, eu falava, entendi o que eu tenho que fazer, então eu escrevia num bloco de notas, por exemplo, a pessoa fez uma coisa que me irritou. Ele xingou muito no trânsito e eu achei que aquilo foi agressivo demais e eu não gostei, por exemplo. Tá, então eu identificava lá qual é a situação sem julgamento. Xingou no trânsito. Que emoção isso provocou em mim? Eu fiquei triste, ansiosa, com medo. Qual é o desejo que isso esconde? Eu gostaria que a pessoa fosse mais calma e afetuosa, sei lá.
E o pedido seria, será que quando você estiver dirigindo, você pode prestar mais atenção nisso, entender de onde que vem, enfim, uma coisa besta. Mas aí eu escrevia tudo isso no bloco de notas e ficava me preparando para eventualmente achar um momento. Mas eu não sei, eu acho que era preparo demais, sabe? Eu acho que para que esse livro, os ensinamentos dele funcionem, o ideal é que a gente treine mentalmente, mas também treine fazendo mais. Porque se você ficar só se preparando e nunca fizer, meio que a história de não ser verdadeira e honesta com os meus sentimentos, né? Sim. A antecipação, ela tem... Eu sempre brinco que todas as habilidades da DBT a gente pode usar para o mal. Todas. Se você for criativo, a antecipação é uma dessas. Você tem que antecipar os possíveis cenários para pensar o que você vai fazer. Aí a pessoa começa, não, porque pode ter uma guerra nuclear amanhã. Então, assim, catástrofe. Calma lá, a gente vai antecipar os cenários razoáveis. Se for para você antecipar todos os cenários possíveis e imagináveis, a gente nunca mais vai sair daqui, né? Então, eu gostei muito disso que você falou, não, porque eu ensaio tanto que eu não faço. Ok, você já identificou isso daí. Então, se eu ensaio tanto que eu não falo, eu vou pegar essa mensagem que eu escrevi no meu bloco de notas e eu vou mandar pelo WhatsApp, que já foi. Aí eu vou ter que ter a conversa, né? Às vezes, e é isso que Camille falou do comprometimento, é que a gente confunde a motivação e o comprometimento. Não, a motivação, às vezes ela não vem. Você se compromete e faz o que não é confortável. Eu quero falar isso aqui, vai ser uma merda falar isso aqui, eu não tô conseguindo falar isso aqui, mas eu vou. E aí, como é que eu faço pra ir? Eu vou, né? Tipo, eu não consigo, se eu fico com ciúmes, eu não consigo segurar e xingo o meu namorado. Então quando eu ficar com ciúmes, eu vou esconder meu celular. Vou pedir pra alguém tirar daqui. Tira daqui. É o melhor a se fazer? Não, mas eu tô tentando, eu me comprometo do jeito que dá. Não sei se vai ter algum momento pra falar uma coisa que eu tô pensando aqui, mas um negócio que eu achei muito legal desse livro também, nessa toada ainda do autoconhecimento, ele fala muito de você se conhecer, né? Então, para além do seu relacionamento, o que você faz da sua vida? Quais são suas atividades? Para onde que você foge? Né? Quais dessas atividades são prazerosas e quais você usa para escapar? E um exercício em específico que ele passou, que eu achei sensacional, ele sugere você ter um lugar específico da casa, pode ser, ele até fala, um cantinho no sol, que você senta ali numa almofada, para você sentar ali e pensar sobre o seu relacionamento com coisas boas. Então, assim, ou você ter até, sei lá, alguma coisa material, uma caixinha do relacionamento. Com boas lembranças. Coisas boas. Por quê? Porque todo dia eu vou sentar todo num relacionamento, é uma merda, mas assim, eu quero ficar com essa pessoa, ela quer ficar comigo, não sei o que fazer e tal. Tá. Então, todos os dias eu vou fazer esse momento do relacionamento perfeito. Né? Eu sento ali, dar um recarregamento do amor as coisas que você boas. sente. Por que eu quero ficar com fulano? Aí olha a foto bonitinha, lê a cartinha, tal, não sei o quê. Por que eu tô fazendo isso quando tá tudo bem? Por que eu não faço isso quando eu tô bravo? Porque quando eu estou bravo, eu não vou pensar nisso. Quando eu tô bravo, eu não vou querer ver porra de nada. Eu vou querer querer chutar o balde. Eu vou querer chutar a caixinha, eu não vou querer ver a caixinha. Então, esse fazer a caixinha todos os dias, é que nem a respiração, quando a gente fala da respiração diafragmática. Você não vai falar pro seu paciente, a hora que você tiver um ataque de pânico, você faz a respiração, tá? Não. Quando você estiver bem, você vai treinar. Você vai treinar antes de dormir, todos os dias. Até que, eventualmente, você faça e fale, nossa, eu já tô fazendo aqui. Aí, o dia que eu ficar puto, tiver uma crise, né? Quando eu fizer, eu vou saber o que fazer. É a mesma coisa. Eu tenho meu ritual do namoro bonitinho. Eu sento no sol, olho a cartinha. Quando eu vou... Filha da puta! É muito mais fácil eu retomar o cantinho do relacionamento, né? Eu acho que é quase um cartão de enfrentamento mais longo, é quase uma coisa assim, sei lá, usa um negocinho amarrado no dedo pra você lembrar que não é pra destruir tudo, sabe como? Então, é esse tipo de coisa, você usar seu cognitivo pra melhorar o seu comportamental, porque são estratégias que a gente faz, é racional o negócio, não é assim, o amor é lindo, eu amo ele me ama, vai ficar tudo certo. Não, peraí, às vezes a gente se ama, mas não vai ficar tudo certo, eu vou ter que parar e falar, não, deliberadamente eu vou fazer uma prática para que isso melhore. Por isso que eu até entendo quando a pessoa reclama que, eu tô tentando e o cara não, né? A mulher não, tal. Eu faço e o outro não faz. Às vezes, quando você começa a ser mais efetivo, o relacionamento, ao invés de melhorar, ele acaba. Porque você percebe que ele tá alicerçado num lugar de que outra pessoa tá... Mano, foda-se. Ou assim, você é louca, você é isso, você é aquilo. Então, eu sou efetiva e não muda nada e só piora. Talvez seja a hora de eu falar... será que eu quero esse relacionamento? A pessoa não tá me acompanhando, né? O que talvez seja um contra de praticar as habilidades, né? A possibilidade de você mudar e, às vezes, mudar pra uma coisa que você não quer.
Quando a gente fala de prós e contras de praticar habilidade, as pessoas ficam, como assim, contra? Claro que contra, você vai ter que mudar, é super desconfortável mudar. Quem que gosta de fazer esse exercício de mudança, né? Sim. Mas só resgatando o exemplo da Lauren, do tipo, eu ensaio demais e não coloco em prática, por exemplo, o exemplo do carro, que você fica com medo no trânsito quando ele é mais agressivo. Se você nunca falar como você se sente, provavelmente esse comportamento dele vai continuar repetindo, porque ele não sabe quanto te machuca. E aí, é sempre bom lembrar que a gente pode validar a emoção que ele está sentindo quando ele está no trânsito estressado, mas a gente não precisa validar o que não é válido. Então, ser agressivo no trânsito não é válido, né? Então, uma forma, talvez, de você se colocar eu entendo que o trânsito para você é, de fato, muito estressor e que você acaba... reagindo de uma forma muito intensa, mas toda vez que você faz isso, eu me sinto muito acuada. Eu tenho medo que o cara revide, desça com um taco de beisebol e venha atacar a gente, né? A gente não sabe quem que anda armado hoje em dia. Então, assim, eu realmente fico, terrified, né? Eu fico aterrorizada quando isso acontece, paralisada, enfim. E eu realmente gostaria de conversar com você como é que a gente pode melhorar isso para que estar dentro do carro com você não seja um gatilho tão aversivo para mim. Uhum. Porque eu fico nessa iminência de que vai dar um ruim a qualquer momento e para mim é muito desconfortável. E eu acho que essa primeira parte que você disse é muito importante, porque a gente está validando o seu... até uma nota mental para mim, porque eu não estou invalidando o que o outro está sentindo. Eu entendo que é genuíno, só que é genuíno o que os dois sentem, né? Então, comunicar que, assim... Porque se você já chega com o pé no peito e fala... Nossa, você tá sendo mó escroto, a gente vai levar um tiro por sua causa. Vira um contra o outro. E se a gente tá em prol do relacionamento, a gente tem que olhar... O que os dois sentem é válido. Sim. Mas como a gente volta pra história do meio do caminho, né? Como a gente chega numa variável que... Tudo bem, ele pode expressar o sentimento dele. Vamos pensar juntos em algum jeito. Mas, por outro lado... Eu também não preciso sentir medo toda vez que a gente anda de carro, por exemplo. Exato. Tem outra habilidade aqui, que também vem do treinamento de habilidades da DBT, que eu identifiquei como habilidade de participar, que está lá no módulo de Mindfulness também, que é estar totalmente imerso, sem outras distrações em alguma atividade. No treinamento, a gente ensina a pessoa a fazer isso de forma individual, mas aqui no livro, ele fala que é importante que o casal tenha atividades em que eles possam participar completamente juntos, imersos ali, né? Nessa interação um com o outro. Achei bem fofo, de assim. forma ativa e não... Eu tô nessa página. Eu tô nessa... Camila, eu estou nessa página. Estamos, assim, alinhadíssimas. Vocês estão participando juntas. A gente tá participando. Eu tô literalmente aqui. Mas só um comentário sobre isso. Não é um livro, enfim, sustentado empiricamente nem nada, mas a gente leu e acha que alguns conceitos são válidos, que é a história das 5 linguagens do amor. E eu pensei muito, enquanto você falava, que é tempo de qualidade. Então, independente de ser ou não válido, né? Eu acho que a sugestão do Gary Chapman nessa parte de, assim, para algumas pessoas é muito importante viver aquele momento com a plenitude daquele instante, né? Então, se a gente tem momentos em que um tá olhando o celular e não tá nem aí, e o outro tá... É muito difícil você ficar engajado num negócio que é de mão única, né? Então, é isso que você disse, de os dois participarem ao mesmo tempo, você aprender a desenvolver isso, eu achei muito bonitinho, muito importante. Super. Até porque casais que estão em conflito constante, embora às vezes eles queiram os dois ficar... Um quer ficar com o outro... Mas, assim, tá insuportável. E aí, tudo que você não quer olhar pra cara da pessoa, né? E se você olha, vocês vão tretar pelas mesmas coisas. Eu não consigo imaginar isso. Sério? Nossa, tem amiga. muito casal não, eu vivendo isso, mas, óbvio, na vida, sim, né? Nossa, eu não sei se é porque eu sempre fui muito brigona, se é porque eu sempre, não sei, enfim. Mas é muito curioso quando parece que você quer muito ficar com a pessoa, mas tem algum problema ali que pega. No meu caso, sempre era ciúmes e sempre era eu brisando na maionese. Mas assim, ok. Ou o tal do tempo, eu quero ficar grudada com a pessoa quer ter uma vida, né? Tipo assim, nossa, eu preciso ir no banheiro. Não, eu quero ir junto. Gente, eu tô brincando. Será que eu não sei se será que eu tô brincando? Será que eu tô brincando? Depois votem aí nos comentários. Eu talvez não esteja brincando, enfim. Mas é legal que você vai ficando tão desesperado para resolver aquele conflito que assim, eu vejo a Camila, eu começo, Camille, mas a gente não vai conversar sobre aquilo? Mas Camille, como é que a gente vai fazer? E a outra pessoa às vezes tá tão de saco cheio que ela tá tipo assim, pelo amor de Deus. E aí, na tentativa desesperada de resolver e pedir desculpa e me retratar, eu vou ferrar mais ainda o rolê. Então, esse livro, ele fala também essa questão do participar, do tipo assim... Olha, a gente vai ter um tempo onde a gente vai fazer uma atividade. Eu lembrei do episódio que Marcela veio aqui. Sim. Que ela falou, eu tenho um momento da minha semana
que eu e meu marido fazemos deliberadamente uma atividade juntos, né? Então, assim, não vamos discutir. A gente vai, sei lá, jogar um joguinho X, vai assistir o filme Sai tal. pra jantar. Um filme que não seja um romance, né? Mas, enfim, pra de fato, por que eu quero estar com essa pessoa se eu só brigo com ela? Calma, peraí, vamos resgatar. Por que a gente se gostava? O que a gente fazia juntos? Como é que a gente retoma isso? Né? Começar a construir, colocar coisa boa em um lugar que, se ficar só na treta, Sim. resolução de problema é um saco, né? Ninguém gosta de ficar, não, vamos discutir os problemas, tal da DR, né? A discussão de relacionamento. É um saco, é trabalhoso. Eu particularmente adoro DR, mas é porque eu sou Meu doente Deus. mental. Então, Nossa, assim, eu fujo. eu adoro... fujo de briga que nem Total. diabo foge da Eu cruz. Não é também. nem briga, é a questão do, assim, discutir... Adoro... gente, bom, enfim, essas partezinhas que eu não bato muito bem, a gente tira. Mas ninguém gosta dessa coisa infinita de ficar discutindo a relação. Eu quero me relacionar, não quero discutir o relacionamento o tempo todo. Né? Então, calma. Ao invés de a gente tentar, vamos resolver isso a todo custo, fala disso, fala. Não, vamos ter um momento de fazer uma atividade. E eu gosto também da ideia de que, ouvindo vocês, assim, a intenção boa não é suficiente. O amor não é suficiente. E sempre, quando a minha irmã falou isso pela primeira vez, eu fiquei, gente, realmente. Ela falou, amor não é suficiente pra sustentar nenhum relacionamento. Porque você pode amar muito a outra pessoa, você tá muito bem intencionado de fazer aquilo dar certo. Mas, talvez, se alguém tiver a personalidade ou uma habilidade de humor mais forte, e o outro, enfim, pode ter, entre relações humanas, tem muito espaço para muita coisa dar errado. Sim. Então, só querer não é suficiente. O livro, ele ensina muitas habilidades, de fato, que você pode se instrumentalizar. Que, ok, você ama muito essa pessoa, mas na prática, o que o autor sugere que sejam comportamentos saudáveis para fazer isso durar, né? E prevendo que pode dar merda. Né? Ele sempre fala, você já passou pela merda? Então, assim, pensa de novo nisso daí. Eu tava no cinema, aí meu namorado deixou a menina passar na frente, não gostei, esbarrou na perna dele, aí eu xinguei. Tá, eu tava no cinema e passa a menina, o que eu posso fazer? Qual é o comportamento alternativo que eu posso adotar? Eu poderia ficar emburrado e virar pro lado. Não, peraí, mais efetivo. Onde eu quero chegar? Qual que é o objetivo? Por que será que ele fez isso? Qual que é o objetivo dele naquela interação? Isso eu acho muito legal, porque é o que você falou, as coisas se repetem. A gente acha que é tudo muito inédito, que ninguém sofre como eu sofro. Discussão, Às o vezes mesmo você argumento. às vezes você tá repetindo. Dá pra você enxugar e chegar no mesmo problema. Então, assim, olha pro problema, mas olha assim, disseca o problema, cutuca o problema. Porque Que é a tal da comunicação precisa. Se você não sabe genuinamente qual o que você está sentindo e qual é a sua necessidade, você está expressando, porque tua mãe é chata, porque não sei o quê, porque eu... O que isso tem a ver com a tua necessidade de proximidade, por exemplo, entendeu? Tipo, vira uma bola de neve de uma coisa assim. E uma das coisas que a gente estava falando sobre a participação, né, de ter atividades comuns juntos, é que normalmente no começo do relacionamento, quando, né, os conflitos ainda não começaram e está todo mundo mostrando o melhor de si, né, e muito mais aberto para essa interação, é mais normal que existam diversas atividades que vocês façam juntos. Mas que ao longo do relacionamento e com desgaste, com tantos conflitos acontecendo de forma frequente e repetida, vocês meio que vão se afastando. E aí, essas atividades prazerosas que vocês poderiam fazer juntos acabam sendo cada vez menos frequentes. Isso também causa esse afastamento, né? E aí, como que... Você falou, como é que eu ponho isso em prática? Ele dá aqui um passo a passo, né? Faça um brainstorm de diversas possíveis atividades que vocês podem engajar juntos. Planeje alguma coisa para fazer toda semana. Uma coisa pequena, às vezes, que não precisa nem de um investimento financeiro, né? Do tipo, sair para jantar fora, num restaurante legal, que talvez custe. Faz ou um ir no miojão. cinema. Mas assim, que seja, então, vamos fazer uma noite de filme em casa, a gente estoura uma pipoca, enfim, mas que seja um momento, de fato, que vocês dois estejam juntos. E outra coisa que eu acho muito interessante, que está aqui na página 77, inclusive no capítulo de reativar o relacionamento, ele fala da importância de aproveitar tempos separados. De você continuar tendo seus hobbies, a sua rede de amigos completamente independente do seu relacionamento, que isso é fundamental e é muito importante. E é normalmente o que as pessoas também deixam de lado para ficar só ali emaranhado naquela relação e negligenciando as outras atividades que eram comuns e importantes para você, né? Isso mata o relacionamento, segundo o livro, e eu concordo. Depois que eu aprendi isso, nossa, a qualidade das minhas relações mudou completamente, assim. Porque eu acho que faz parte, eu era muito novinha, muito apaixonada, tudo era...
por exemplo, um dos primeiros namorados que eu tive, tudo era essa pessoa, tudo. E eu negligenciava coisas que eram importantes pra mim. No começo, você pode não se importar de abrir essas exceções, porque você genuinamente quer estar só ao lado daquela pessoa, você tá naquela fase apaixonada, etc. Mas com o passar do tempo, você vai se distanciando do que é importante pra você, em prol de estar do lado da outra pessoa, e eventualmente isso não se sustenta. Claro. Né? Então, eu acho muito, muito importante, e tem aquela história, né, de não depositar todos os ovos numa cesta só. Você não pode depositar toda a possibilidade da sua felicidade, esperança e amor à vida em uma pessoa. Primeiro, porque pode acabar. Segundo, porque é muita pressão. Porque a pessoa que está sendo alvo desse amor todo, ela é responsável por toda a sua felicidade. Por exemplo, a gente não quer isso. A gente quer duas pessoas inteiras se relacionando. E se um tiver essa história de ser a metade do outro, a chance de dar ruim é bem grande. O legal também essa questão do tudo com você, não sei, ele também traz a questão do... E uma coisa que eu acho muito interessante em relacionamento é o problema do sexo. Assim, eu quero muito transar com você, você não quer transar comigo por qualquer seja o motivo, sei lá, a gente tá brigando muito, você tá com menos libido, não sei. Acaba que esse negócio, na tentativa de resolver, pode virar uma coisa tão aversiva. Falar sobre isso, brigar sobre... É muito chato você brigar com alguém. Pô, por que a gente não transa mais? Olha que, né, que eu quero ser desejada, mas ao mesmo tempo eu tenho que pedir. É uma situação muito conflituosa. E o autor também traz isso de coisa de pôr na mesa. Essa coisa de não depender do outro para tudo também tem que ser posta na mesa, da mesma forma que sexo tem que ser posto, tudo tem que ser posto na mesa. Né? Assim, olha, quem é alvo dessa atenção desmedida que você colocou, pô, deve ser um negócio assim... Sufoca. Eu já sufoquei pessoas? Já. Não tô dizendo que não. Às vezes love bombing. Nossa, eu sou graduada em love bombing. Mas assim, depois de um tempo, essas coisas elas começam a ficar... eu penso sempre na mãe super protetora. É legal você ter uma mãe que cuida de você, mas a hora que você vai na esquina e ela te liga, onde você tá? Aí você fala, cara, eu não quero ser mãe da pessoa que eu tô me relacionando, né? Da mesma forma o sexo também, essa questão do a gente tem que fazer e tá tudo ruim, não sei o quê. Tá, vamos conversar sobre isso? Pôr na mesa real, o que deu errado? Onde a gente se perdeu? O que você gosta? O que eu gosto? Por que você não tem mais interesse nisso que eu... São coisas que a gente não fala, as pessoas não falam. Fica aquela onda de elefantes brancos na mesa ali. Você passa pela sala, vai desviando dos elefantes. Uma hora você vai tropeçando no elefante e daí... É a montanha que às vezes a gente tropeça e fala, puta, eu tropecei no elefante. Né? Ele tava aqui, tinha tantos que eu tropecei em um. O elefante me abraçou. O elefante me abraçou. Mas sabe o que eu vejo muito acontecer? Do tipo assim, às vezes o ciúmes é tão grande e essa vontade de ficar juntos, né? Quando a gente tá naquela fase muito apaixonada e só quer ficar com o parceiro e negligencia as nossas atividades também. Do tipo, minha amiga me chamou pra jantar e eu não fui porque eu quero ficar com meu namorado. Eu coloco nele também uma cobrança do tipo, quando ele quiser sair com os amigos dele, como assim? Eu deixei de sair com as minhas amigas e você tá saindo com seus amigos? Né? Tipo, não. Se eu tô deixando de fazer as coisas que eu gosto, você também vai deixar, né? Então, assim, futebol no final de semana não pode mais, porque eu não tô mais saindo pra ir pro cinema com as minhas amigas. Então, meio que vira uma cobrança mútua. E, na verdade, olha o que eles dizem aqui. Você se manter ativo na sua vida particular, independente, né, do seu amor, melhora o seu próprio humor e isso, de forma paradoxal, ativar-se independente do seu parceiro também pode fortalecer o relacionamento de 3 maneiras. Ter um parceiro energizado e contente significa que ele é mais divertido e tem mais energia para dar para você e para o relacionamento. Segundo, parceiros que têm interesses e atividades separados um do outro podem trazer suas experiências de volta para o relacionamento e compartilharem. Né? E se você tem um parceiro que tem outros amigos, outras atividades, outras coisas para fazer, é menos provável que você se sinta pressionado a restringir as suas próprias atividades e interesses. E, em vez disso, é mais provável que ele também te apoie nas suas atividades. Né? Mas o que eu vejo é uma coisa assim, se eu não vou, você não vai. Né? E aí vira uma guerra do tipo, você não pode ter outros interesses além de mim, o que, no fim, vem muito de uma ideia, né, uma crença muito errada que as pessoas têm, que, putz, se ele sair com as outras pessoas, pode ser que ele conheça outras pessoas, então eu tenho que estar junto o tempo todo, e aí você controla demais esse relacionamento, e o relacionamento meio que sobrecarrega e acaba acabando, que era exatamente aquilo que você temia, né? Então, é muito importante que vocês mantenham as suas atividades completamente independentes e que, quando estiverem juntos, vocês consigam compartilhar isso. Isso é tão difícil. Eu tenho um casal muito próximo a mim, que tem
e muito isso, assim, que a mulher, eles são casados e a mulher tem uma rotina de festa com os amigos, uma rotina de, enfim, viver a vida dela, sair com a amiga pra jantar, às vezes viajar separados, e ele é a mesma coisa, já viajaram separados mesmo depois do casamento, ele eventualmente tem churrasco com os amigos e atividades diferentes e separadas. E muitas pessoas olham pra isso e falam, eu já presenciei uma terceira pessoa olhando e falando, tá muito solto, isso aí você vai deixar a pessoa solta demais e não sei o quê. E tem uma crença, uma coisa cultural de que os casais têm que estar colados. E isso pode ser, como a gente estava falando, muito prejudicial. É claro que também depende de perfis e preferências. Por exemplo, eu prezo muito pela minha independência, pelo meu tempo de estudo, por estar sozinha. A Lê, por exemplo... Vamos costurar o namorado em mim. Se pudesse, costurava, né? Mas hoje em dia tá bem diferente. Sim, eu tô muito orgulhosa. Isso é legal, assim. Às vezes não é natural, às vezes eu ainda penso... né? Mas antigamente, principalmente quando eu era novinha, não sei se porque eu era adolescente, totalmente desregulada, mais insegura, imatura, enfim, milhões de motivos, mas era uma ameaça tão violenta, qualquer outro tipo de coisa. Tinha um namoradinho que adorava jogar futebol, e ele jogava futebol na quadra do prédio. Gente, qual é que é o, né? Mas eu morava no mesmo prédio, enfim. Eu ficava, quando ele dizia, eu vou jogar futebol, eu ficava assim, parecia que alguém tava me dizendo... Vou te matar. Era um negócio, era visceral. Não, eu descia pra de vez em quando. E no fim das contas não adiantou nada, porque no fim das contas... no fim das contas deu ruim. Claro, né? Isso é lógico, mas é que eu fico pensando hoje. Eu era tão chata que se eu fosse ele, eu também ia arrumar outra pessoa. Na moral, assim, mas enfim, eu era bem chata. E não era sobre ele, era sobre mim. Eu pensava, qualquer coisa que se aproximar do fulaninho, pode ser uma pessoa, uma menina linda, ou sei lá, um jabuti, ele vai achar melhor do que eu. Então, só que até você entender que normalmente isso quer dizer respeito a você e não ao outro, demora. Só que também é o que você falou. Eu gosto muito de tempo junto. Eu sou bem grudenta. Eu sou grudenta de modo geral, assim. Eu sou carente, eu sou grudenta. Eu gosto de fazer as coisas com meu namorado, por exemplo. Eu gosto, se eu tô me relacionando com alguém... Eu quero que a pessoa esteja lá, sempre. Se não, por que eu tô me relacionando? Normalmente eu percebo que eu perdi o interesse no relacionamento quando eu começo a ter essas questões, assim. Sei lá, eu queria viajar com vocês e o fulano falou que quer ir. Fulano vai ter que ir. Se eu penso isso, Letícia, eu tô falando de mim. Pra mim, fudeu. É porque, deu ruim. Nossa, não, eu sou total... É bom pra gente ver as particularidades, totalmente diferentes. Não de um jeito patológico, mas de um jeito que eu funciono assim. Eu não faço... Por que eu preferiria passar as férias sem meu namoro? Por conta dos 3 motivos que a Camila acabou de elencar. Você vai voltar mais energizada. Você vai voltar com novos... Vou voltar morrendo de saudade. Vou voltar tipo, eu não aguento mais. Mas a saudade não é boa? Você vai voltar Não pelas férias inteiras. Eu prefiro ficar sozinha, desculpa. Você vai voltar com novas experiências que você Eu quero ter as novas experiências com a pessoa. Mas se cada um se separa e tem as suas experiências, quando vocês voltam, vocês têm experiências vezes 2. Se a experiência é a mesma... Não, experiências vicárias não são experiências do casal. Vou discutir. Eu acho bom isso. Eu acho bom porque tudo bem ser assim. Desde que não traga sofrimento. Eu valorizo que meu namorado tenha independência. E que ele faça programas completamente independentes de mim. Até porque tem vários programas que ele faz que eu não gosto. Exato. E aí eu fico pensando assim, o que adianta eu ir num lugar que eu já sei que eu não vou gostar, eu vou ficar lá de bico, uma tromba enorme, e aí sim eu vou ser a namorada chata, e isso vai colocar o meu relacionamento em risco. Não ficar em casa. Ficar em casa, eu tô segura. Mas ele tá lá se divertindo, ele tá feliz, e eu tô em casa vendo série. Olha que beleza, eu não preciso escutar aquele tonte-tonte na minha orelha. Isso hoje eu tô feliz e ele também, olha que maravilha. Isso hoje em dia eu consigo. Eu não consegui. Hoje em dia é super, nossa, tranquilo. Eu vou beber cerveja com meus amigos. Mas pelo amor de Deus, não me chame. Porque assim, se me chamar, eu vou porque eu preciso. Às vezes eu penso assim, nossa, obrigada por me deixar fora, porque realmente não é o me inclua fora dessa. Me inclua fora mas dessa, as coisas que são legais, assim, eu não sei, eu sou muito... Mas é que pode ser porque eu sou muito carente, eu sou filha única, eu sempre me sinto sozinha. Tem as minhas independentemente questões, né? das suas questões de personalidade, eu acho que é importante, pelo fator comum desses 2 livros, a ideia é que o diálogo seja o caminho, que, antes de dialogar, você tem que ter clareza de
qual é a situação do jeito mais neutro possível, quase como se você fosse um cientista e quisesse descrever, tirar uma foto daquele momento e descrever o que ali nessa cena aconteceu. Porque se a gente carrega todos os problemas do passado, a gente torna um negócio que joga merda no ventilador. Então, assim, separar, destacar o momento. Vamos olhar para esse momento sem julgamento, etc, etc. Entende os seus valores, suas necessidades, seus sentimentos, coloca isso de forma clara e, se possível, faz um pedido também de forma clara. Porque, às vezes, a gente parte do pressuposto de que o outro tem que sentir o que a gente sente e tem que presumir o que a gente quer. Então, pra você, por exemplo, se a gente fosse um casal, pra você... Amiga, nunca ia dar certo. A gente já teve essa conversa, ouvintes, tá tudo bem. A gente não seria um casal. Se a gente fosse um casal, uma coisa que você faz e não me magoou... Aliás, eu fiz uma coisa. Tá bom. O que você fez, amiga? Quer dizer, amor. Você super se magoou. E se eu puser a minha régua de afetos, eu vou ficar, mas por quê? Não faz sentido, Só que eu preciso saber por que ela se magoou, o que ela está sentindo. Se a gente usa a nossa própria régua e quer importar para o outro, não tem como medir isso. Porque você não pode achar que você se chateia pelas mesmas coisas que eu me chateio. Que você quer as mesmas coisas que eu quero. Então, no momento em que a gente azeita a comunicação para pôr na mesa vontades... tudo é diálogo, gente. Esse episódio já pode acabar. Vocês não acham que... E de fato tem que acabar. Mas vocês Vai acham... ter que ter parte 2. Vocês não acham que faz diferença estar com alguém que tem um estilo parecido? Porque isso é uma coisa que eu vejo muito, que eu acho que as pessoas sofrem, às vezes, tão em vão. Você acha que é melhor que tenha ou que não tem? É melhor que tem. Amiga, imagina você namorando, que inferno, ia durar o quê? Um mês? Se a gente falasse, não, a gente se ama e vamos namorar... Puta, ia ser dificílimo, acho que pras duas, entendeu? Eu não sei se... Nisso eu sou muito racional. Hoje em dia eu consigo ter racionalidade. Antigamente não. Eu me apaixonei por uma pessoa totalmente diferente por mim. A paixão resolve. Mas assim, se eu começo a conhecer alguém e eu percebo que o estilo de vida daquela pessoa, de lidar, de se relacionar, é completamente diferente do meu. Pô, o cara fica 4 dias sem me mandar oi porque pra ele é normal. Eu não quero. Mas eu não quero nem perto. E assim, tá tudo bem eu não querer. Né? E por isso, de novo, tá tudo bem você saber que a paixão, no fim das contas, ela vai passar, porque ela é química. Só uma última coisa. Um filme pra recomendar. Alguém Tem que Ceder. É muito bom. É com o Jack Nicholson, eu acho. E com aquela outra atriz fofinha. Muito legal. Tem muito a ver com essa questão do relacionamento. O nome já diz, né? Alguém Tem que Ceder. E um livro que se chama Permissão para Sentir. É sobre emoções, obviamente, e o autor, ele propõe essa questão que você falou, cientistas da emoção. Ele, inclusive, chama de seja um cientista da emoção. Porque é aquilo, a gente tem que olhar para os nossos processos como um cientista, não como um carrasco ali, nem como uma pessoa que vai ser pacífica e falar, tá tudo bem, eu sinto assim, não, peraí. Vamos olhar isso aqui de uma forma científica. Se afasta e olha de fora. O que está acontecendo? O que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Última recomendação, então, assistam. É a coisa mais besta, mas assim, se vocês levar como um experimento antropológico e psicológico, vai valer a pena. Love is Blind, ou também tem a versão brasileira. Casamento a Cegas. Vamos fazer um episódio de Casamento a Cegas? Vamos fazer um episódio de Casamento. Gente, vocês querem um episódio de Casamento a Cegas? A gente pode fazer um por temporada, porque eu gosto muito. Mas eu acho que o legal de estudar relacionamentos, estudar comportamento humano, é que a gente fica... Eu não consigo assistir quebrando meu cérebro no meio. Então eu fico, gente, se você falasse isso, resolvia tudo. Mas não. E aí você vai meio que, na sua cabeça, resolvendo os problemas que você acha Aquilo ali é um doutorado de psicologia. A gente consegue identificar muita coisa. É por isso que é bom você conversar com os seus amigos e com os pares e ter outros pontos de vista. Outros pontos de vista além do seu relacionamento. Se eu só converso com meu parceiro e a gente fica ali batendo a cabeça um no outro, eu não vou ter uma amiga que às vezes vai falar pra mim, cara, você já tentou isso aqui? Putz, é verdade. O isolamento de um casal como unidade sem nenhuma rede de apoio, isso, por mais que eu ache bonitinho, eu sou totalmente contra. E se é uma coisa que eu vejo que eu tô fazendo, eu já falo, opa, para... Não colocar os ovos numa cesta só. Você pode ter o seu ovo favorito, a sua cesta favorita, sei lá como é que transpor essa analogia. Mas só o relacionamento ser tudo que você tem, não dá bom. É muito arriscado, né? Sobrecarrega demais o relacionamento. 6 milhões de hipóteses disso dar errado e uma de dar certo. Acho que talvez... Né, assim, fiz uma conta rápida aqui. Baseada em evidências. Baseada completamente em evidências. A gente vai encerrar, porque certamente vamos precisar de parte 2. Nossa, esse livro... Não só o livro, mas o tema, Ele é maravilhoso, né? Eu adoro esse tema também. A gente pode... Eu acho que deu tempo. Não, por hoje deu, porque de fato Ofélia...
já está demonstrando que deu. Tá bom. Então, se você gostou do episódio, deixe seu comentário. Pode pedir que a gente fale de novo sobre relacionamentos. A gente sabe que é um tema que pega muita gente. A gente tá o tempo inteiro se relacionando, seja de forma amorosa ou, enfim, convivemos, né? Em sociedade, somos seres gregários, feliz ou infelizmente. Então, a gente tem que aprender a viver da melhor forma possível. Se você tá vendo pelo YouTube, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário pra gente saber o que você quer ouvir. E se você tá ouvindo pelo Spotify, deixa 5 estrelinhas que ajuda bastante a gente a divulgar o nosso trabalho. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau.